Estamos esse mês meditando e com o tema a importância da comunhão e o envolvimento da igreja. Desde já eu convido os amados a estar abrindo comigo em Salmo 133. Aleluias. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras por amor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço por sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos cantar. Unidos iremos cantar. Aleluia, Jesus. Unidade. Salmo 133. Fala assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, o que desce a orla dos seus vestidos, com o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Aleluia. Pai amado, em nome de Jesus, tua palavra vai ser ministrada, Senhor. Que não sejam as minhas palavras, mas seja o Espírito Santo falando aos nossos corações. Desde já repreende todo ladrão de mensagem, toda distração, todo medo, Senhor. Todo medo de se lançar aos seus braços. Pai, que o Senhor venha curar, como foi falado, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha vivificar, Senhor. Que o Senhor venha trazer restauração, avivamento, vida, entendimento, Senhor. Que o Senhor venha fazer a sua vontade. Que a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha se fazer presente nas nossas vidas, hoje e todos sempre. Aleluias, amém. Salmo 133, um salmo de romagem, que faz parte de um conjunto de cânticos, ao qual o povo peregrinava, indo ao templo do Senhor, exaltar o seu nome, glorificar, e eles iam juntos, cantando,
glorificando a Deus numa só voz, num só propósito. Depois de muitos anos de divisão entre o povo de Deus, depois de muitos anos de guerra civil entre os povos, entre opiniões divergentes, entre ideias que não tinha concordância, mas um dia as tribos se uniram, recebeu ao nosso Deus com unidade, e o Senhor inspirou Davi, um salmo maravilhoso, ao qual Deus se manifesta dizendo: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, porque a união é onde está a bênção do Senhor. E esse bom do Senhor não é só um adjetivo, uma palavra simples. Bom para o Senhor quer dizer belo, quer dizer esplêndido, quer dizer grandioso aos olhos do Senhor. Aleluias. E nos tempos de hoje, amados, nessa unidade que talvez superficial que estão criando hoje, a unidade ao qual as pessoas estão machucadas, as pessoas estão entristecidas, ao qual as pessoas estão desmotivadas, ao qual se fala de união, se fala de unidade, mas se vê muitas famílias divididas, ministérios divididos, a história parece que se repete, e o Senhor não vem aqui hoje reivindicar uma união a qualquer custo, passando pelos princípios, não. Ele vem reivindicar uma união baseada no alicerce da verdade, no fundamento da verdade. Não é uma união a qualquer custo, ao qual a gente une a mentira com a verdade, a luz com as trevas, o evangelho com a heresia. Não. A união que o Senhor estabelece nos seus princípios, o princípio da verdade, o princípio do seu poder, no princípio da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. A gente pode ver denominações, irmãos que frequentam denominações diferentes, com doutrinas diferentes, mas o Senhor Jesus é o mesmo. Irmãos que se apegam a conceitos secundários, e nem a paz do Senhor ao outro dá. Passa na rua, é cristão, faz parte da família de Cristo, do corpo de Cristo, nem se cumprimenta. Pessoas que, eu falo no sentido geral, me incluindo com isso, porque a palavra, ela vem para todos nós, para libertar, para curar, para transformar. E o Senhor está falando aqui esta noite a importância dessa união. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E temos que estar atentos a essas situações. O fundamento da verdade. Eu vou estar unido com meu irmão na verdade, na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade. E quando a gente se fundamenta na palavra do Senhor, vai contra o nosso desejo carnal, vai contra talvez os nossos pensamentos, mas há uma renúncia para viver o propósito do Senhor. Aleluia. E se a gente for ver, amados, em Atos 15, do 36 ao 40, na obra de Deus, nos deparamos constantemente com a urgência da missão e com a fraqueza humana. A gente vamos, se os irmãos quiserem abrir, em Atos 15, do 36 a 40, onde fala do apóstolo Paulo, junto com Barnabé, que saiu para fazer missão, para pregar o evangelho do Senhor, e junto estava João Marcos, e no meio dessa caminhada,
João Marcos os abandonou lá, muito jovem, veio embora. A gente vamos imaginar, talvez João Marcos pensou que eram umas férias, como é que é missão, talvez imaginou um contexto pessoal, e chegando lá viu lutas, viu doenças, viu desespero, talvez lá um lugar onde eles foram, um lugar úmido, talvez a malária, febre, pressão, e aquele jovem não estava preparado para viver isso tudo. Ele voltou para sua casa e deixou Paulo e Silas lá. E a Bíblia fala que depois que voltaram, Paulo chamou Barnabé e falou: vamos visitar os nossos irmãos, ao qual a gente pregou o evangelho, ao qual a gente falou do amor de Deus, vamos visitá-los, ver se eles estão bem, se eles estão firmes na fé. E Barnabé falou assim: tá, vamos, mas vamos levar João Marcos. Paulo não aceitou. Paulo, levar esse moço que nos deixou lá, que nos abandonou, não vou levar não. A obra de Deus é séria, a obra de Deus não é brincadeira, em outras palavras. Eu estou interpretando aqui, fazendo uma conjectura, porque a Bíblia diz que a discussão foi tão calorosa que Paulo não conseguiu ir mais com Barnabé, os dois tiveram que separar. Então eu estou aqui imaginando a discussão dos dois. Barnabé querendo dar uma segunda oportunidade a João Marcos, e Paulo incisivo na obra, ali sem ter compaixão, sem pensar no amor, na unidade, mas assim firme na ordem, não quis dar oportunidade a João Marcos. Eu quero falar aqui esta noite, amados, que esse texto pode ir de encontro a muitas pessoas que talvez por falta de maturidade falhou na obra, e muitas pessoas na caminhada agiu como Paulo, firme, não permitindo, não dando uma segunda chance. Mas o que seria das nossas vidas se não existissem os Barnabés, aquela pessoa que olhava com compaixão, com amor e acolheu? Tá bom, Paulo, você escolhe outra parceria que eu vou levar João Marcos comigo. E ele levou João Marcos com ele para uma outra região, ministrando na vida do próprio João Marcos, porque enquanto talvez Paulo enxergava nele um descaso, irresponsabilidade, Barnabé enxergava em João Marcos potencial, e que poderia ser um grande homem de Deus, como foi. E vamos imaginar, amados, Paulo indo fazer a missão. A gente conhece a história, a passagem que quando Jesus encontrou Paulo, se manifestou: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo: quem é? Eu sou Jesus, ao qual você está perseguindo, ao qual persegue. Vamos imaginar Jesus tratando na vida de Paulo da mesma forma: Paulo, Paulo, quem é, Senhor? Eu sou aquele que não faz acepção de pessoa. Oh, Senhor, misericórdia. Paulo, Paulo, quem é, Senhor? Eu sou aquele que não te tratou conforme o seu pecado, mas ao qual agi com misericórdia. Eu creio que o Senhor tratou na vida de Paulo de uma forma tão maravilhosa, que lá na frente, quando Paulo estava preso, se sentindo abandonado, Paulo pediu que os irmãos viessem visitá-lo, e Paulo falou: traga João Marcos, ele é muito útil para o ministério. Você vê uma pessoa que achava, talvez uma pessoa com irresponsabilidade, com maturidade, reconhece o seu erro. Traga esse jovem, ele é muito útil para a obra do Senhor. Eu quero te dizer aqui esta noite, amados, o que te impede de ter comunhão com seu irmão? O que te impede de avançar?
Se fala muito de comunhão. Esses dias nós estávamos na célula, né? Juntos ali, naquele pequeno grupo. A gente está tendo a oportunidade de se conhecer uns aos outros mais, né? Conversar. E todo mundo fala. A gente faz uma dinâmica, todo mundo fala. Eu já ouvi isso de a boca de outras pessoas. Aí chegou a vez de Gabriel falar. Ele fala, filho. Comunhão é muito importante, mas será que na igreja a gente sabe do nome do irmão que está do lado? Será que a gente sabe do nome de todo mundo da igreja? E naquele momento eu fui refletir. É verdade. Eu conheço o irmão, muitas vezes eu não sei o nome do meu irmão. E a gente acaba tendo uma comunhão superficial. Tudo bem, irmão? Tudo bem. E às vezes não está tudo bem. E às vezes a gente não tem a liberdade, não se sente à vontade de chegar no outro e falar, irmão, não está bem. Eu não quero falar da minha dificuldade, mas olhe por mim, amados. E por que está sendo tão difícil viver esta comunhão com meu irmão? O que está te impedindo? Será que na caminhada teve os palos da vida que te não permitiu avançar e você se frustrou? Você se reteve? Talvez você não encontrou Barnabés, que é usado por Deus para te chamar, vem, não. Você errou. Jesus perdoa se você se arrepender verdadeiramente. Ele perdoa. Ele não faz acepção de pessoas. E eu fiquei me perguntando, o que tem impedido de viver esta comunhão ao qual opera a bênção do Senhor? Aleluia, Jesus. E a gente pode aprender, amados, que com esses três, com Paulo, a seriedade da obra, mas com amor. A gente pode aprender com João Marcos, que a gente falha, erra, mas temos que aprender com os nossos erros. E a obra do Senhor é sério. A obra do Senhor não é brincadeira. E eu creio que ele aprendeu isso. E também aprendemos com Barnabé, de ter o coração amoroso, de ter compaixão do seu próximo, de estender a mão no momento difícil. Aleluias. Em Efésios 4, 15 e 16 fala assim: antes, segundo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, no qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Amados, aqui nos faz um convite para estarmos juntos como corpo de Cristo. O Senhor, Ele te abençoou com dons. O Senhor, Ele te abençoou com tempo. O Senhor te abençoou com recursos para ser usado na obra do Senhor. E isso não pertence a nós. E o apóstolo, muitos atribuem a Efésios, ao apóstolo Paulo, né? Não vamos entrar nesse debate, mas a pessoa que escreveu essa carta faz um convite para cada um de nós, no corpo de Cristo, na unidade, fazer o seu papel. Porque quando a gente se recusa a fazer o nosso papel, todo o corpo fica manco. E você é importante para o Senhor. Não é essa, eu me frustrei uma vez, eu vou ficar só de fora sentado, eu não quero participar de nada. Não, o Senhor não te chamou para isso. O Senhor te chamou para estar em comunhão na sua obra, para que você desfrute do seu poder,
para que a alegria do Senhor venha sobre a sua vida, para que você seja transformado, porque você está no propósito do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. E Neemias, capítulo 2, versículo 17. Se os irmãos puderem colocar aqui, Neemias, capítulo 2, versículo 17. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse mais ao rei, então lhe disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais opróbrio. Amados, aqui retrata um povo destruído, um povo sem unidade, um povo disperso, um povo cada um vivendo a sua vida, um povo totalmente vulnerável, ao qual Deus levanta um líder e convida o povo a ter unidade, convida o povo a cada um fazer a sua parte, convida o povo que naquele momento não era a igreja ainda não tinha sido constituída, mas talvez apontasse para a igreja o envolvimento do povo, a unidade do povo, uma promessa de prosperidade. Quando aquele povo resolve cada um trabalhar reedificando o muro, a bênção do Senhor é manifesta e o muro é concluído, aleluias, e todos puderam, aleluias, desfrutar das maravilhas do Senhor. Então, amados, quando a gente está em unidade, quando a igreja entende o propósito do Senhor, não tem como dar errado, porque você está fundamentado, você está na vontade do Pai, aleluias. Aí você vai chegar triste, o irmão vai olhar e vai perceber, o irmão vai dar um jeitinho, vai chegar perto de você. Muitas vezes Deus vai direcionar para não lhe falar nada, mas lhe dar um abraço. Talvez Deus vai falar, pergunte o que ele necessita. E talvez ele vai dizer: eu necessito falar, ser ouvido. O que você necessita? Talvez ele vai dizer que fique comigo, irmão. A Bíblia diz: chorar com quem chora, sorrir com quem sorri. A igreja, o movimento da igreja vai compreender a vontade do Senhor. E quem ganha somos todos nós. E mais uma pergunta: o que está te impedindo de ter comunhão com seu irmão? Aleluias. Em 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a Escritura. Vou pedir para os amados estar abrindo comigo em 1 João 4,20. Amados, a sua adoração a Deus, o seu amor com o Senhor é condicionado a seu amor com o irmão. Olha o que a Bíblia diz: se alguém diz eu amo a Deus e odeia o seu irmão, é mentiroso. Você não ama a Deus, porque quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? É muito sério, amados. A cruz era vertical, mas ela é horizontal. Não adianta eu dizer assim, eu amo a Deus, e eu lembrar: nossa, aquele irmão pisou no meu pé, eu não gosto dele, mas eu amo a ti, Senhor. O Senhor fala: você é um mentiroso, você não consegue perdoar o seu irmão, você não consegue amar o seu irmão, você não consegue ter comunhão com o seu irmão. Como você pode dizer que me ama? Olha, lembra da cruz.
horizontal. Olhar para o lado. Olhar, aleluias. Sabe aquela passagem? Eu tive fome e não me deste o que comer. Olhar para o lado. Não, amados. Como? Eu vou ter comunhão com meu irmão, mas eu espero que meu irmão me trate bem. Não. A Bíblia diz, se você quer ser o maior, seja servo de todos. Você vai tratar ele como você gostaria de ser tratado. Se você espera, eu vou ficar aqui, aquele irmão vai chegar, vai me dar paz do Senhor. Talvez o irmão chega preocupado, entristecido, passa direto e você vai falar, nossa, esse irmão aí é metido. Nem para mim olhou. Não, mas não é assim que Deus quer que você faça. Você não gostaria que ele tratasse bem? A paz do Senhor Jesus, irmãos, aborda ele, está tudo bem? Vai, irmão, a paz, que Deus abençoa, que a palavra fale com você. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Obrigado por você ter vindo. Obrigado por fazer parte do corpo de Cristo. E jogar por terra todo o ressentimento, amados. Talvez essas pequenas coisas estão impedindo a gente ter essa verdadeira comunhão. Como a Bíblia diz lá atrás, que muitos se reuniam com as diferenças, repartiam o que tinha, se preocupava primeiramente com o seu próximo. A Bíblia diz que Deus acrescentava, o povo era atraído pelaquela comunhão. O que está havendo hoje? Esse dia eu estava conversando, crente brigando com crente, crente não dando testemunho, e pessoas falando, eu não quero ser um crente igual aquele. Não, nós temos que viver este amor ao qual está aqui na Bíblia, amando uns aos outros, para que contagie quem está fora. Eu quero isso para mim também. Eu quero ser igual aquele irmão ali. Aquele ali é um crente, aquele ali tem amor, aquele ali tem palavras sábias, aquele ali tem um dom de Deus, aquele ali transborda o amor de Deus. Eu quero ser igual aquele irmão. Mas não é a pessoa, é o que está na pessoa. É o Espírito Santo de Deus transbordando a água viva, sendo atraído. Eu quero beber dessa água, desse irmão, aleluia. Eu quero ser parecido com esse irmão, porque esse irmão tem algo diferente. O que está te impedindo de ter comunhão? Hoje eu fiquei praticamente o dia todo lendo, ouvindo. Meu Deus, como eu tenho falhado, como o Senhor é misericordioso. E essa palavra, que o Senhor não nos tratou conforme as nossas falhas, começa comigo. Senhor, eu quero ser melhor, eu quero virar a página, e quero ser como o Senhor quer que eu seja. Aleluias. Louvado o nome do Senhor Jesus. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Amado, quando o Senhor Jesus entregou sua vida, Ele não estava olhando para um dizendo, aquele ali é violento, aquele ali fala mal do outro, aquele ali é bonito, aquele ali é feio. Não. Jesus entregou a sua vida incondicionalmente. Entregou sua vida por mim e por você. Que amor é esse? E se o irmão não falar conosco, a gente diz que não gosta do irmão. Aquele irmão não tem uma afinidade muito com ele. Mas Deus, na hora de entregar o seu filho, Ele não perguntou quem tinha afinidade com Ele. Não, Ele amou a todos nós. E a Bíblia diz ainda, nenhum que vá até Ele será lançado fora. Ele abraça a todos, todos que o recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Deus tem um prometimento
de uma vida nova, uma vida transformada, uma vida edificada, uma vida, aleluias, diferente do que você imagina. Uma vida sobrenatural. Aleluias. Efésios 4, versículo 2 e 3. Com toda a humildade e mansidão, com toda a longanimidade, com toda a paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Ah, aquele irmão conversa demais. Eu tenho que suportar o meu irmão em amor. Lembra? Jesus amou ele primeiro. Lembra? Eu sou cristão. Eu sou filho do Senhor. Eu tenho que ter a identidade de Cristo. Não forçadamente, mas porque um dia eu fiz uma escolha. Ninguém me obrigou. Eu escolhi a Cristo. A Cristo. Um dia você escolheu a Cristo. Um dia você entregou a sua vida a Cristo. Um dia você falou que a sua vida não pertence a você, pertence a Ele. E Ele convida todos nós a viver em unidade, em viver em união. É um convite que o Senhor está fazendo aqui esta noite. É um convite, aleluias. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos. O óleo da unção simboliza o Espírito Santo. Desce sobre as vestes, purificando as vestes. Fala do orvalho, ao qual traz vida. Olha a grandiosidade que é você viver em união com seu irmão, na união do seu lar. A Bíblia diz que reino dividido não subsiste. Não adianta, amado, não prospera, não vai para frente. Tem que ter a paz do Senhor, tem que ter o perfume suave do Senhor. Sem mais eu não estou conseguindo viver assim. O que você precisa, o Senhor pode te dar. A Bíblia diz que em Cristo Jesus somos mais que vencedores. A Bíblia diz que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então esta noite o Senhor está te convidando para se fazer essa pergunta: o que está te impedindo de viver essa comunhão com seu irmão? É uma indiferença? É que quando eu chego na igreja eu não tenho intimidade, muita afinidade com esse irmão, eu vou sentar lá do outro lado para não se sentar perto dele. Ah, mas esse dia eu passei no mercado, o irmão passou com um carrinho, quase passou por cima do meu pé e não falou comigo, não deu a paz. A partir de hoje nem para ele eu vou olhar, vou sentar do outro lado. Que amor é esse? Joga essa seta por terra em nome de Jesus e viva o amor do Senhor. Ah, mas você não sabe. O que ele me fez, o que ela me fez. Talvez antes da conversão, é algo antigo. Mas o amor tem vários derivados. E dentro do amor está o perdão, ao qual foi falado aqui nessa série, de temas para nossa edificação. Foi falado: não abandoneis a vossa congregação.
eu sirvo a Deus do meu jeito em casa. Cadê a unidade? Cadê a união? Não. Você tem que servir a Deus como a Bíblia manda servir. E a Bíblia diz: congregai-vos, tem que estar juntos. Mas só juntos não, em harmonia. Você não se conhece, amado? Como é seu nome? A paz, meu nome é fulano de tal, meu nome é Leandro. Que Deus abençoe a sua vida. Terminou o culto, irmão, a paz do Jesus. Que Deus abençoe a sua semana, em nome de Jesus. Ai, irmão, eu pensei que você era mais fechado, você não falava comigo. Glória a Deus. Hoje, a partir de hoje eu vou falar. A partir de hoje eu vou te dar paz, porque eu quero viver sob a bênção de Deus. E a bênção do Senhor está na união, na unidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para todos sempre. E eu fico maravilhado, amados, quando o Senhor ele se manifesta. E a gente encontra tudo na Bíblia. A gente encontra o que a gente necessita. Se essa palavra está, se você está ouvindo essa palavra hoje, o que é que está faltando para você viver essa comunhão, viver a palavra? Você não está aqui à toa. O Senhor não te trouxe aqui à toa. O Senhor te trouxe aqui porque Ele tem algo grandioso na sua vida. Algo maravilhoso, algo sobrenatural. Mas Ele quer o mínimo nosso: obediência. Sabe por quê?